bola parada. Bota aí, galera. A tarde da bola parada, que é sobre isso que nós vamos falar. Virou a principal arma do Flamengo agora, nesse momento do campeonato? Porque a gente repara nos últimos 3 jogos, foi o que desafogou contra o Fluminense, né? Uma vitória ali. Foi o que garantiu, ajudou, né, na virada contra o Red Bull Bragantino, gol do Léo Pereira. E agora o Léo Ortiz, para salvar esse jogo que estava truncado ali, uma dificuldade, tensão toda que você já descreveu. Como é que você está enxergando a bola parada, considerando que a gente publiquei a matéria hoje cedo também, o papel do Rodrigo Caio, que foi uma aquisição relativamente recente nesse Flamengo, na comissão técnica, chegou em maio, substituindo o Daniel Alegria. O Léo Ortiz me contou, na zona mista também, dessa dinâmica de que, às vezes, o trabalho, por conta dessa agenda, essa rotina de viagens, os caras precisam trabalhar muito no tablet e no vídeo, não necessariamente conseguem fazer o trabalho em campo, mas aí eles recebem as dicas de onde atacar, de atacar a bola, de quem faz o bloqueio, obviamente, quem vai ser o cobrador. Então, essa dinâmica acontece no cotidiano do Flamengo. Para você, acabou sendo, né, diante desse ferrolho que o Flamengo enfrenta muitas vezes, e também das próprias dificuldades de criar com a bola rolando, né, que a gente tem percebido. Bola parada hoje é do Flamengo a principal saída para fazer gols? Tem sido nesses 4 jogos recentes, né? A gente pode dizer que com certeza, né? Teve 3 gols de bola parada dos 4, então sim. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: só é possível ter a bola parada porque o time tem um volume de bolas ofensivas, né? Ações no campo ofensivo do adversário muito grande. Ontem, eu não estou com o número aqui do SofaScore, mas, salvo engano, eu acho que foram 8 ou 9 escanteios para o Flamengo durante o jogo. Eu vou conferir aqui depois, quando você estiver falando. Mas é um número muito alto. Então você cria... Não adianta você ter uma bola parada ensaiada e ter 1 ou 2 chances durante o jogo, né? Mas se você tem 8, 9, 10, uma hora você encaixa. Se você treina bem, uma hora você encaixa uma bola parada. Então eu acho que são as duas coisas juntas. Uma bola parada bem ensaiada, que os zagueiros sabem atacar, o Pedro também sabe atacar essa bola, e tem uma coordenação entre eles para ver quem que vai decidir, mas também tem um volume de ações ofensivas do Flamengo, mesmo que elas não criem chances claras, elas acabam criando essas bolas laterais. E, além das bolas laterais, o Flamengo tem várias cobranças de falta na entrada da área, porque não está com um cobrador bom para essas bolas na entrada da área. Essa, né, da entrada precisa resolver, realmente. Tem muitas oportunidades ali. Que eu me lembro aqui, teve três bolas paradas centrais para o Flamengo bater. Eu acho que a mais perigosa foi uma do Léo Pereira no final, que ele bate meio rasteiro. Saiu à esquerda do Everson. Mas a própria discussão aqui do Plata, por exemplo, também era uma bola parada muito boa, que foi muito mal batida, né? Bateram na barreira. Eu acho que foi quem que bateu essa falta para o... Foi ele mesmo, foi não? No primeiro tempo? O próprio Léo Pereira. Não, o próprio Plata. Teve uma bola do Plata. O próprio também. Plata, verdade. Então, você vê a própria rotatividade mostra que você não está conseguindo ter um cara que seja, de fato, eficiente nessas cobranças, né? O único que o Flamengo tinha era o De La Cruz, que não está jogando atualmente. Então, o Flamengo tem ido muito bem nessas cobranças laterais. Tanto o Arrascaeta quanto o Luiz Araújo batem bem esse cruzamento, com curva, colocado na posição ali para a conclusão do cabeceador, mas na bola parada central, essa ainda o Flamengo tem dificuldades. Marca de 15 minutos da nossa live na tela, já chegando aí. Deixa eu dar uma navegada por aqui. Ninguém deu superchat ainda, mas temos participações. Hoje a galera não tá xingando a gente, né? Só cheio de amor para dar, alegria, o torcedor do Flamengo, só alegria. Os caras querem saber que tem uma honra de sempre assistir aos jogos, próximo ao Rodrigo no Maracanã. O Michel Alessandro falando por aqui, olha só, o cara... É possível, possível. Os caras mandando boa tarde aqui, de Mossoró, um abraço do Zé Edilson. Paquetá vem? Ainda não sabemos. O Sérgio Júnior perguntou se o Paquetá vem. Paquetá depende ainda desse... Não tem nenhum movimento do Flamengo. Vou dar uma atualizada, aproveitando e perguntar a pergunta dele. Não tem nenhum movimento do Flamengo, que eu ouvi do Flamengo, que está esperando o momento do Paquetá, as coisas se concluírem. Não teve nenhum movimento no sentido, vamos ver, já deixar engatilhado para ser... A previsão que eu ouvi de um colega meu, repórter inglês, muito bem informado sobre... é que deve sair o veredito do Paquetá amanhã, e o Times já publicou que ele vai ser absolvido, né? E o repórter é extremamente bem informado, o repórter que publicou, tanto com fontes no West Ham quanto na FA, que é a Federação Inglesa. Então, a BBC também publicou isso, confirmando a tese dele, a informação dele. Então, provavelmente ele vai ser absolvido mesmo, a não ser que uma grande surpresa.
Só que, a partir do momento que ele for absolvido, ele volta a valer 60 milhões de euros, né? Exato. 60, 70 milhões de euros. Aí vai depender muito do Paquetá. Se na cabeça dele ele passou por momentos tão ruins na Inglaterra que ele precisa... Quer sumir de lá? Só essa possibilidade, porque o West Ham agora volta a ter um ativo de 60 milhões de euros na mão. Ele não vai sair vendendo, dando de graça. Então, eu vejo como se não tiver um movimento muito, mas muito forte do Paquetá querendo voltar para o Brasil, que não vejo possibilidade dessa negociação sair, entendeu? E hoje não tem nenhum movimento. Começaram com uma cascata porque o Marcos Mota, que é do Conselho de... Ele estava lá na Rock Nation, né, ele é advogado da Rock Nation. Exato. Então, sabe, gente, parem de maluquice. Não, ele não estava lá para negociar o Paquetá. Não existe nenhuma negociação em curso. O que tem é que o Flamengo, se o Paquetá tiver uma iniciativa, aí ele vai ver, é óbvio, né? Mas o Flamengo não tem dinheiro para pagar o Paquetá. O Paquetá é 50, 60 milhões de euros, ele é absolvido. Já falou-se aí que o Flamengo estava fazendo loucuras com a situação do Brasil e tal, mas isso sim seria uma loucura. Se fosse para cima do Paquetá. Quem será, entendeu? Que falou isso? Onde que falaram isso? O Brasil ia ser um problema, enfim. Manda um abraço aí para o meu amigo Arnaldo, que exato. Gosto muito dele. Mas, enfim, é isso aí. A situação do Paquetá é essa. Acho muito difícil e muito improvável, mas se tiver um movimento muito forte dele, vai saber, né? Entendi. Vamos, só para a gente ficar no campo e bola ainda, vamos arrematar o assunto da nossa enquete, só para entender o seu ponto de vista, Rodrigo, sobre a volta do Pedro ao time titular. E a gente já passa para as outras tretas futebolísticas, né? Dessa vez dentro de campo. Ainda vamos falar de Bruno Henrique hoje ainda, tá? Vai dar tempo, acreditem. Volta do Pedro ao time titular do Flamengo. Como é que você classificou? Como é que você enxergou esse retorno dele? Né? Ele já tinha feito a redenção contra o Fluminense, agora dessa vez conseguiu um espacinho no time titular ontem, começou jogando contra o Galo. Curtiu? É isso mesmo? Tá devendo ainda? Já vemos um novo comportamento do novo Pedro, revigorado, chacoalhado depois do esporro que o Felipe Luiz deu nele? Eu acho que, sob o ponto de vista de participação em ações defensivas, ele cresceu muito. Assim, inacreditável o esforço que ele está fazendo comparado com o que era... Inacreditável você comparando com o que era anteriormente, né? Uhum. Vai em cima de todos, faz a marcação pressão dentro das limitações físicas dele. O Pedro, lembremos, não é um cara de muito arranque, então ele não consegue fazer a mesma coisa que o Plata e que o Bruno Henrique, que é dar aqueles piques para chegar no cara na velocidade. Mas dentro do que ele pode fazer, ele tem feito bastante, combatido. Ontem ele deu o amarelo dele é por causa de um carrinho, né? Que ele dá no jogador do Atlético Mineiro. Exato. Numa marcação. Tinha até uma discussão se foi falta antes nele ou não, na situação ali, mas enfim. Falta que ele entrou realmente. Mas ele deu um carrinho ali e eu acho que não foi o único carrinho que ele deu no jogo, não, se eu tô com a memória boa, né? Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, é um crescimento grande e tem muito a ver com o chacoalhão do Felipe Luiz, só comprovou, na minha opinião, que o Felipe Luiz estava certo no que ele fez. Sob o ponto de vista da criação ofensiva, ele teve poucas participações. Ele tem 2 participações importantes. Aquele chute com o Everson, que ele domina uma bola difícil na área e chuta para o Everson, e uma jogada pela direita que ele dribla e dá no Bruno Henrique e abre uma bola para o Bruno Henrique. Ele tem uma puxadinha de futsal que deve ser enlouquecedor para marcar lá. Ele dá uma pisadinha na bola, finge que vai para um lado, vai para o outro ali, curtinho, sabe? Aquela de pivô mesmo, futsal que ele faz muito na área e, enfim, funciona aquilo ali. Tentou algumas tabelas também que não saíram tão boas assim, mas é um jogador que tentou trabalhar muito no pivô nas jogadas de tentativa de aproximação. Acho que ele também não estava num dia muito bom, mas enfim, a coisa não fluiu tanto ali naquela meiuca da entrada da área de ataque do Flamengo, né? Mas acho que o Pedro tentou participar mais, como você está falando. Eu acho que não foi tanto culpa dele. Ele não tinha tido mais participações ofensivas do que ela. Eu acho que o que afetou foi, primeiro, teve pouco cruzamento a gol em situação clara para ele, de cabeçada. Não me lembro de nenhuma cabeçada clara que ele tenha recebido. E essas tabelas que ele faz bem à parede, também o centro do campo do Galo estava muito congestionado. O Galo, como descia com 5, então ele congestionava as laterais do campo e também tinha ali no meio muito congestionado. Então, ele não conseguiu jogar, realmente não conseguiu sair. E eu achei que já para o meio, quando ele sai, um pouco antes, tá, ele já estava cansado. Tanto que ele dá uma dominada dessa na área, que ele poderia dar essa arriscada, e aí ele cansa, né? E aí não consegue executar a jogada direita e acaba levando um escanteio ali, porque não estava...
Então, eu acho que ele ainda não está no top de linha físico dele. Ele pode crescer ainda nesse aspecto. Mas ontem eu achei que o jogo não se desenvolveu da melhor forma para ele. Mas dentro do que foi possível, ele se esforçou muito. Achei que teve uma atuação... É isso que a gente espera. Quando o jogador não tem as condições favoráveis de jogo, que ele se esforce e entregue tudo que é possível dentro daquelas condições. E isso eu acho que ele fez. Beleza. Acho que de campo bola é isso, né? Qual é a sua conta aí da defesa do Flamengo? Você ia destrinchar mais aí pra gente foi o que eu falei essa... aqui, ó. A melhor defesa da história dos pontos corridos é a defesa do São Paulo, de 2007, que sofreu 19 gols no campeonato inteiro, ou seja, sofreu um gol a cada 2 jogos. Meio gol, né? Meio gol por jogo. E que já tinha essa média na 16ª rodada. Eu verifiquei aqui. Ela tinha sofrido 8 gols em 16 jogos. O Flamengo sofreu 6 gols em 16 jogos. Então, o Flamengo hoje, 16ª rodada, o recorte de agora, é uma defesa melhor do que a melhor da história. Sofreu menos gols do que a melhor da história, que é essa do São Paulo de 2007. Aquele trio, né, que o Muricy montava, Miranda... agora vai para lembrar os Era o Breno, aqui. 2007, né? André, né? André Dias. E Breno. André Dias e Breno. Eu acho que eram esses 3 os zagueiros. Não esquece não que você estava lá, você cobriu esse negócio aí. Eu cobria São Paulo nessa época aí, isso aí. E aí, enfim, mérito muito do Léo Ortiz e Léo Pereira, mas também de toda essa marcação que vai desde lá da frente, dos laterais, tem marcado bem, até achei que ontem não foram tão bem. O Felipe Luiz falou que segurou mais no segundo tempo, e isso impediu as transições do Atlético, né, no segundo tempo. Ele teve que segurar mais os laterais. Mas muito bem o Flamengo nesse, porque tem essa coisa do Flamengo controlar o jogo, se defender com a bola, então isso tem sido muito preponderante para ter uma defesa tão forte quanto essa. Beleza. Deixa eu terminar essa leva aqui de comentário, que aí a gente entra na hashtag polêmica de arbitragem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Dudu Campos mencionando o Jorginho, o craque, nunca vi um volante assim no Flamengo. É uma boa discussão. Volante assim, estilo Jorginho, tem que pensar aí para ver se temos um igual. O Flamengo já teve alguns bons volantes, mas segundos volantes principalmente, né? Essa dinâmica de chegada muito à frente, enfim. Até gente que ficou mais adiantado, tipo o Y, que era 8, usava 7, né? Mas fazia terceiro homem de meio campo, mas talvez com esse requinte. Sendo o terceiro melhor do mundo já na vida, né? É difícil alcançar alguém que tem desse nível. Tinha o Gerson, né? Mas o Gerson nunca foi terceiro do melhor jogador do mundo na vida dele. Melhor momento da carreira do Jorginho é melhor do que o do Gerson. O Jorginho já conseguiu isso na vida dele, enfim. Ganhou tudo que ganhou lá com o Chelsea e tal. Acho que a carreira dele decola mesmo pelo Napoli e depois teve esse final de Arsenal que não foi tão legal, mas aqui no Flamengo, aqui no Brasil, ainda está sobrando muito o Jorginho. Amigos, minha direção já vai colocar a tarde aí da arbitragem. O que aconteceu ontem com o senhor Ramon Abate Abel? Inclusive, vou trazer a informação aqui, né? Estou aqui na CBF, estou com a escala de arbitragem aqui para os jogos da Copa do Brasil. Antes da gente entrar no que aconteceu ontem, Flamengo Atlético Mineiro, quinta-feira, apita Rafael Claus, São Paulo, então tá escalado aí para esse jogo de ida da Copa do Brasil, esse jogo do mata-mata. E o Ramon Abate Abel tá escalado em outro jogo, que é o jogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, só reforçando aqui que ninguém foi afastado, a comissão de arbitragem manteve todo mundo e tal. Então, galera que reclamou de arbitragem nessa final de semana aí no Brasileirão, por algum lance ou outro, né? Inclusive o pessoal do Vasco lá com a expulsão do Léo Jardim e tal, o Flávio Rodrigues de Souza tá pitando Bahia e Retrô aqui, então ninguém para geladeira esse final de semana. Todas as decisões que aconteceram aí foram aprovadas e referendadas pela comissão de arbitragem, inclusive, né, o lance principal do jogo ali, capital do jogo do Flamengo. Vocês, obviamente, estão ouvindo sobre isso, acho que desde que o jogo acabou ontem, né? A situação toda. Eu, Rodrigo Mato, nós temos opiniões divergentes a respeito do desfecho da decisão final da arbitragem. Então, rebobinando aí o que rolou. Antes da gente dar a opinião, dá todas as informações, inclusive sobre a leitura do VAR, eu também tenho algumas informações, aí depois a gente opina em cima das informações que a gente der. Rebobinando, né? O lançamento em cima pro Plata, ele ganha na corrida do Fausto Vera, dá aquele tapa para trás. Inicialmente, o Ramon Abate Abel marca pênalti e dá o cartão amarelo.
o VAR apareceu na história toda, sugerindo a revisão do lance. Então, mas no VAR, ele diz para os jogadores em campo que ele marcou, aquilo ali ou é pênalti ou era vermelho para o Fausto Vera. Ele fala isso, esse era o entendimento dele. Ele fala, inclusive, no áudio do VAR, né? A visão vermelho inicial, ou pênalti. A visão inicial é que se tivesse acontecido fora da área, na interpretação inicial do Ramon, era cartão vermelho para o Fausto Vera. Como foi pênalti, aí não pode aquela dupla punição. Então o cara leva amarelo, estava na disputa de bola, leva amarelo e a penalidade foi marcada. O VAR chama para revisar justamente essa visão de que o chamado doxo lá, né, que é a tradução da sigla em inglês lá para a famosa situação clara e manifesta de gol. E aí o Abate, ele muda de opinião, né, falta fora da área, entende que não é situação clara e manifesta de gol, mantém o cartão amarelo do Fausto Vera. Aqui na CBF, e já desde a divulgação do VAR, o pessoal está concordando com o Abate, achou mesmo que pela chegada de um outro defensor que estava mais próximo, o Plata não tinha o controle da bola, quando ele dá o tapa para trás, ele, enfim, deixou de ser a situação clara e manifesta de gol, porque estava indo para fora da área, tinha um outro defensor já fazendo a cobertura mais próxima ali. Enfim, a interpretação aqui da CBF é essa de que a decisão foi acertada. Eu, vendo no jogo, eu fiquei muito em dúvida ali, mas acabei concordando com a arbitragem. Podem tacar pedras à vontade, vocês aí. Eu acho que, de fato, ali, quando o Plata faz o movimento para fora da área, saindo, ele deixa, ficou muito distante da bola, não seria o caso de que ele já dominaria já para finalizar, analisando ali a jogada. Mas é um lance interpretativo. Rodrigo Matos está liberado a partir de agora para discordar de mim, fica à vontade.